pessoal, bem-vindos ao canal Lumen da Igreja Assembleia de Deus no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Nós estamos começando hoje uma série de reflexões com o tema Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós queremos convidá-lo a ficar conosco. A nossa oração é para que você seja muito edificado e abençoado por meio dessa série de mensagens. Davi é um dos personagens mais destacados da Bíblia. E isso não é por acaso. Ele foi o maior rei da história de Israel. No livro de 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, nós encontramos uma afirmação surpreendente sobre Davi. Ali a Bíblia diz que Deus procurava um homem segundo o seu coração para torná-lo rei de Israel. E esse homem era Davi. Quando Deus pede que Samuel vá até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir entre os filhos de Jessé um rei para Israel, quando Samuel vê Eliabe, irmão mais velho de Davi, ele se impressiona com a aparência de Eliabe e imediatamente ele pensa consigo mesmo: com certeza é esse que Deus quer ungir como rei de Israel. Mas o Senhor imediatamente o adverte e diz: Samuel, não se deixe impressionar pela aparência dele ou pela sua altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que Deus viu no coração de Davi? Claro que não é possível responder essa pergunta completamente, mas nós podemos ter um vislumbre de resposta. Isso porque o Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, nós podemos saber o que vai no coração de uma pessoa observando as suas atitudes e as suas palavras. E é isso que nós pretendemos fazer. Vamos seguir Davi em algumas das suas palavras, em alguns episódios da sua vida e talvez ao final nós possamos entender um pouco melhor o que é ser um homem segundo o coração de Deus. O primeiro episódio sobre o qual nós queremos falar é o confronto entre Davi e Golias, que está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. A minha intenção não é contar essa história, porque nós já a conhecemos muito bem, mas há alguns pontos desse relato que merecem ser destacados. Em primeiro lugar, Davi não fazia parte do exército de Israel naquele momento. Ele era apenas um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai e tinha ido até o acampamento do exército de Israel apenas para levar alimento para os seus irmãos e saber notícias deles, e depois voltar ao seu pai e informá-lo de como eles estavam. Mas chegando ao acampamento de Israel, Davi ouviu as palavras afrontosas do gigante filisteu Golias, que afrontava o povo de Deus, que afrontava o exército de Israel e afrontava o próprio Deus. E ele não se conformou, ele ficou indignado e perguntou: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O interessante nesse relato é que nós encontramos 3 opiniões sobre Davi. A primeira opinião é do seu irmão Eliabe, que nós encontramos registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, na parte B. Eliabe diz a Davi: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Essa era a opinião de Eliabe, irmão de Davi, sobre ele. Depois nós encontramos a segunda opinião, a opinião de Saul, no versículo 33 do capítulo 17. Saul diz a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. E depois, no versículo 42, nós encontramos a opinião do próprio Golias. Quando Golias olha para Davi, talvez no seu íntimo ele tenha tido vontade de dar uma bela gargalhada, porque ele vê diante de si apenas um garoto. Versículo 42 diz: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. 3 opiniões diferentes sobre Davi, 3 avaliações sobre quem era Davi. Mas sabe o que é interessante? Nenhuma dessas avaliações coincidia com a avaliação que Deus tinha a respeito de Davi. Para Deus, Davi era o homem perfeito.
Do ponto de vista divino, ele era o homem perfeito, não só para vencer aquele gigante, mas também para se tornar o futuro rei de Israel. E qual será que era a opinião do próprio Davi a seu respeito? Será que nós podemos encontrar algumas pistas nesse texto que nos faça ver qual era a opinião de Davi a seu próprio respeito? Eu acredito que sim. Ao tentar convencer Saul de que teria condições de lutar contra o gigante filisteu, Davi contou ao rei algumas das suas façanhas. Ele disse: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, e para salvar as ovelhas do meu pai, para livrá-las, eu já fui capaz de matar um urso e um leão. Mas no versículo 37 do capítulo 17, ele afirma: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Num outro momento, depois de Saul já haver concordado que Davi enfrentasse aquele gigante, ele resolve colocar em Davi a sua armadura. E Davi então fica todo desajeitado, ele não consegue nem mesmo andar, nem mesmo sair do lugar com a armadura de Saul. Ele resolve então tirar aquela armadura, pegar apenas o seu cajado, algumas pedras e se dirigir para o confronto. Em outras palavras, ele decide ir sem nenhuma armadura aparente, mas estava certamente revestido da armadura invisível de Deus. Em outro momento, quando Davi já está diante de Golias para o confronto, no capítulo 17, já nos versículos 45 a 46, nós vemos como ele se dirige a Golias. Ele fala da seguinte forma: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Observe o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. No versículo 47, ele complementa dizendo: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Em resumo, Davi não confiava na sua própria força, na sua própria capacidade. Ele sabia que as vitórias que ele alcançava, que ele tinha alcançado e aquelas que ele viesse a alcançar, vinham da parte do Senhor. Ele não se achava superior aos demais combatentes que estavam ali, mas ele sabia que a sua força estava em Deus. Algumas aplicações que nós podemos fazer dessa passagem: em primeiro lugar, nós não devemos julgar ninguém pela aparência, porque, como diz a palavra de Deus, o homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. O Senhor olha além da nossa roupa, o Senhor olha além da nossa fala polida, além das nossas atitudes externas. O seu olhar vai diretamente ao nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Portanto, nós não devemos julgar as pessoas com base na sua aparência. Em segundo lugar, Deus não precisa da nossa capacidade, da nossa força para atingir os seus propósitos. Ele precisa apenas da nossa obediência e da nossa total dependência dele. A nossa incapacidade se encaixa perfeitamente na capacidade de Deus. A nossa fraqueza se encaixa na sua força. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Davi não era presunçoso, como pensava o seu irmão Eliabe. Ele era ousado, mas uma ousadia que vinha da sua confiança em Deus. Eu gostaria de deixar ao final dessa mensagem alguns questionamentos para a nossa reflexão. Como está a nossa vida? Será que nós temos feito julgamentos precipitados sobre as pessoas com base apenas na aparência delas? Nós temos consciência da nossa total dependência de Deus? Nós confiamos realmente nele? Ou nós estamos tentando lutar e vencer apenas na força do nosso braço? Pense nisso. Que Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo.